Olá, meus queridos irmãos e irmãs na fé. Que alegria ter você aqui comigo hoje. Eu não sei exatamente o que você está enfrentando neste momento. Talvez seja um tempo de paz, ou talvez você esteja atravessando uma tempestade que parece não ter fim. Mas existe algo que eu sei com toda certeza: Deus vê você. Ele conhece cada lágrima, cada oração sussurrada no silêncio da noite, cada peso que você carrega no coração. A Bíblia nos lembra em Salmos capítulo 34, versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Isso significa que não importa se você se sente forte ou se pensa que já não aguenta mais. Deus está olhando para você agora mesmo, e Ele não virou o rosto para longe. Quantas vezes a vida nos pega de surpresa? Em um instante, tudo parece bem. E de repente recebemos uma notícia difícil, enfrentamos uma dor inesperada ou somos colocados diante de um peso que nunca pensamos carregar. Talvez você esteja cansado, sem forças, se perguntando até quando vai aguentar. Se esse é o seu momento, eu quero declarar sobre a sua vida: você não está sozinho. E mais importante ainda, Deus não está em silêncio. Ele não se afastou. Ele não te esqueceu. Ele ouve até mesmo aquelas orações quebradas que escapam em meio às lágrimas. Então respire fundo e permita que essa mensagem entre no seu coração. Você é amado, cuidado e sustentado por um Deus que não falha. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Deus me vê. Deixe essa declaração ecoar como testemunho de fé e esperança. Hoje eu quero te convidar a transformar o Salmo 18 na sua oração pessoal. Esse salmo não é apenas um cântico bonito escrito por Davi. Ele é um retrato de alguém que conhecia bem a dor, a perseguição e a angústia, mas que também conheceu o poder de um Deus que responde. Davi foi perseguido, traído por amigos e cercado por inimigos que queriam destruí-lo. Ele passou por noites de medo, de solidão e de incerteza. Mas em meio a tudo isso, ele fez uma escolha: clamar ao Senhor. E cada vez que ele abriu o coração diante de Deus, o céu se moveu em sua direção. O Salmo 18 começa com uma declaração poderosa: Eu te amo, ó Senhor, minha força. Salmos capítulo 18, versículo 1. Essa frase é muito mais do que palavras, é um grito da alma. Davi sabia que a sua própria força não era suficiente, mas reconheceu que no Senhor estava o poder para resistir, vencer e permanecer de pé. Esse salmo nos lembra que Deus não é indiferente ao nosso clamor. Quando Davi clamou, o Senhor se levantou com poder. A palavra descreve céus se abrindo, trovões ecoando, e a mão poderosa de Deus descendo para resgatá-lo. Isso nos mostra que o Senhor não apenas ouve, mas age em favor daqueles que confiam nele. E essa promessa não é apenas para Davi. Ela é para mim e para você hoje. O mesmo Deus que estendeu a mão e livrou Davi das águas profundas, é o Deus que também pode estender a mão e te erguer quando você se sentir afundando. Se você crê que Deus ainda responde às orações, declare nos comentários: Eu clamo ao Senhor. Deixe essa frase ser a sua oração de fé neste dia. Meus amados, quantas vezes nós tentamos ser fortes sozinhos? Fingimos que está tudo bem, escondemos as lágrimas e até mesmo diante de Deus às vezes colocamos uma máscara de força. Mas o Salmo 18 nos ensina algo precioso. A verdadeira vitória vem quando paramos de lutar com as nossas próprias mãos e nos lançamos nos braços do Senhor. Davi não escondeu sua dor. Ele não fingiu ser invencível. Ele correu direto para Deus e disse: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Salmos capítulo 18, versículo 2. Perceba quantas imagens de proteção Davi usa aqui: rocha, fortaleza, libertador, escudo. Ele estava cercado de inimigos, mas entendeu que não precisava de muralhas humanas. Ele tinha um Deus que é infinitamente maior do que qualquer ameaça.
E eu pergunto a você hoje: em quem você tem buscado refúgio? Nos seus próprios esforços? Na força de outras pessoas? Ou tem se apoiado na rocha eterna que nunca se abala? Talvez você esteja em meio a batalhas internas, com pensamentos que tentam roubar sua paz. Talvez sejam lutas externas, problemas financeiros, doenças, relacionamentos quebrados. Mas escute isso: o Senhor é a sua fortaleza. Ele é quem te sustenta quando você sente que não pode mais. Não lute sozinho. Faça como Davi. Corra para o Senhor e declare: Tu és a minha força, ó Deus. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: O Senhor é minha rocha. Testemunhe a sua fé. A palavra diz em Salmos capítulo 18, versículo 6: Na minha angústia clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu clamor chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Que verdade poderosa! Muitas vezes pensamos que nossas orações são pequenas demais para alcançar o céu. Mas aqui vemos que até mesmo o sussurro de um coração quebrantado chega ao trono de Deus. Nenhuma lágrima é ignorada. Nenhum clamor é desperdiçado. O texto descreve algo extraordinário. Quando Davi clamou, o céu se moveu em sua direção. A terra tremeu, os céus se abriram, o Senhor desceu com poder. Isso mostra que não importa quão grande seja o inimigo, ou quão fundo você se sinta afundando, quando o povo de Deus clama, ele responde com autoridade. Eu quero que você imagine isso. Cada oração sua sobe como um incenso diante de Deus, e ele se inclina para ouvir. É como está escrito em Salmos capítulo 116, versículo 2. Porque inclinou para mim o seu ouvido, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Se hoje você está em aflição, não guarde silêncio. Não tente enfrentar essa luta sozinho. Abra a boca, clame, chore se for preciso, mas fale com o Senhor. Ele é o Deus que responde. Se essa mensagem tocou você, declare nos comentários com fé: O Senhor ouve o meu clamor. Que essa frase seja um marco da sua confiança em Deus hoje. O Salmo 18 continua mostrando como Deus age em favor daqueles que confiam nele. Em meio à angústia de Davi, o Senhor não apenas ouviu sua voz, ele desceu com poder para libertá-lo. A Bíblia diz: Do alto estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. Salmos capítulo 18, versículo 16. Essa imagem é tão forte. Davi estava se afogando em problemas, cercado por inimigos, sem saída. Mas foi a mão de Deus que o ergueu. Talvez você se sinta assim hoje, como se estivesse submerso em dívidas, preocupações, doenças ou tristezas. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida. O mesmo Deus que estendeu a mão para Davi, vai estender a mão para você também. Em Isaías capítulo 41, versículo 13, o Senhor declara: Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: Não tema, eu o ajudarei. Que promessa maravilhosa! Você não precisa caminhar sozinho, porque o braço do Senhor é estendido para te sustentar. Deus não apenas nos livra, Ele também nos coloca em um lugar seguro. O versículo 19 diz: Ele me trouxe para um lugar espaçoso, livrou-me, porque se agradou de mim. Que amor é esse? De um Deus que não apenas tira você do perigo, mas ainda o coloca em um ambiente de paz e descanso. Então, mesmo que hoje você sinta que está afundando, levante sua fé e declare: Senhor, estende a tua mão sobre mim. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: Deus me sustenta com a sua mão. Testemunhe a sua confiança no Senhor. Uma das verdades mais profundas do Salmo 18 é que Deus não apenas resgata, Ele também transforma. Davi reconhece: Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Salmos capítulo 18, versículo 29. Veja o que isso significa. Quando a presença de Deus está conosco,
somos capazes de enfrentar batalhas que jamais conseguiríamos sozinhos. O Senhor não apenas nos tira da lama, Ele nos capacita a conquistar territórios. Ele nos fortalece, nos ensina, nos dá coragem para avançar. Talvez você esteja diante de muralhas hoje. Podem ser barreiras emocionais, espirituais ou até financeiras. Às vezes, olhamos para essas muralhas e pensamos: eu nunca vou conseguir. Mas a palavra de Deus nos lembra: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Deus quer transformar a sua fraqueza em força. Ele quer pegar o seu medo e substituí-lo por coragem. Ele quer usar até mesmo as suas feridas como testemunho de vitória. É por isso que Davi também declarou: Ele me dá forças como as do boi selvagem, ungiu-me com óleo fresco. Salmos capítulo 92, versículo 10. Você pode até se sentir pequeno diante do que enfrenta, mas lembre-se, o Deus que está dentro de você é infinitamente maior do que qualquer muralha diante de você. Se essa mensagem tocou você, escreva nos comentários: com Deus, eu venço muralhas. Declare isso como profecia para a sua vida. O Salmo 18 também revela algo maravilhoso. Deus é fiel e justo em todas as suas obras. Davi reconhece: para com o fiel te mostras fiel, para com o íntegro te mostras íntegro, para com o puro te mostras puro, mas para com o perverso te mostras sagaz. Salmos capítulo 18, versículos 25 e 26. Isso nos ensina que a maneira como nos posicionamos diante de Deus abre espaço para experimentarmos a sua presença. Quando nos entregamos com sinceridade, Ele nos envolve com fidelidade. Quando buscamos viver em retidão, Ele nos sustenta com a sua graça. Talvez você pense: mas eu não sou perfeito. E é verdade, nenhum de nós é. Mas o Senhor não espera perfeição. Ele espera coração quebrantado e sincero. É por isso que a palavra nos lembra em Tiago capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Deus conhece nossas falhas, mas também conhece nosso desejo de andar nos caminhos dele. E quando escolhemos permanecer fiéis, mesmo em meio às lutas, Ele se revela em nosso favor. Meu querido irmão, minha querida irmã, não importa quão pequeno você se sinta, o Senhor está pronto para honrar a sua fidelidade. Ele é aquele que exalta o humilde e derruba os soberbos. Ele é o Deus que vê o coração. Se essa palavra falou com você, declare nos comentários: eu escolho ser fiel ao Senhor. Deixe o seu coração testemunhar publicamente a sua decisão. Davi também reconhece no Salmo 18 que Deus é quem ilumina os seus passos. Ele declara: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Salmos capítulo 18, versículo 28. Que promessa poderosa! Quantas vezes nos sentimos perdidos, caminhando em meio à escuridão da dúvida, do medo ou da tristeza. Mas o Senhor é aquele que acende uma chama dentro de nós, que dissipa as trevas e nos mostra o caminho a seguir. Jesus mesmo disse em João capítulo 8, versículo 12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, quando nos apoiamos nele, mesmo nos dias mais sombrios, temos a certeza de que não caminhamos sozinhos. Davi continua e declara: Com o teu auxílio posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Salmos capítulo 18, versículo 29. Isso significa que, com a luz e a força de Deus, somos capazes de superar obstáculos que pareciam intransponíveis. Meu irmão, minha irmã, não importa quão escura esteja a sua noite, o Senhor é capaz de transformar trevas em luz e guiar cada passo seu. Se essa palavra iluminou o seu coração, escreva nos comentários: O Senhor é a minha luz. Declare essa verdade sobre a sua vida hoje. O Salmo 18 nos mostra também que Deus não apenas nos fortalece, mas nos prepara para vencer. Davi reconhece:
Ele faz os meus pés como os da corça e me coloca nos lugares altos. Ele treina as minhas mãos para a batalha. Os meus braços podem vergar um arco de bronze. Salmos capítulo 18, versículos 33 e 34. Veja como Deus age. Ele não tira todas as lutas do nosso caminho, mas Ele nos dá capacidade para enfrentá-las. Ele nos dá pés firmes, como os da corça, para que não escorreguemos nas trilhas íngremes da vida. Ele nos treina, nos capacita, nos dá habilidade e força que não vem de nós mesmos. Talvez você esteja em uma batalha agora. Pode ser contra a ansiedade, contra enfermidades, contra a falta de esperança, ou até contra ataques espirituais. Saiba disso. Deus está te preparando para a vitória. Ele não deixa você desamparado. É como Paulo declarou em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Quando sou fraco, então é que sou forte. Porque é na fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Deus não chamou você para viver derrotado, mas para permanecer firme, treinado e preparado para vencer em seu nome. Se essa palavra fortaleceu a sua fé, escreva nos comentários: o Senhor me prepara para vencer. Declare essa promessa sobre a sua vida. Finalmente, meus queridos, o Salmo 18 nos lembra que Deus é nosso Deus para sempre, nosso libertador e salvador. Davi conclui com palavras de louvor: o Senhor vive. Bendito seja o meu rochedo. Exaltado seja Deus, meu Salvador, que pune os meus inimigos, que sujeita nações a mim, que me livra dos meus adversários. Salmos capítulo 18, versículos 46 e 47. Essa é a certeza que devemos carregar no coração. Mesmo em meio às lutas, mesmo diante das tempestades, Deus está no controle e Ele trabalha a nosso favor. Ele não apenas nos salva do perigo, mas também nos coloca em posição de vitória e de honra. Ser filho de Deus não significa que nunca teremos dificuldades, mas significa que nunca estaremos sozinhos. Ele é o nosso refúgio, nossa força, nosso escudo. Assim como fez com Davi, Ele pode transformar a nossa fraqueza em força, o desespero em vitória e as lágrimas em testemunho. Hoje, eu te convido a declarar como Davi: eu te amo, Senhor, minha força. Que essa seja a sua oração diária, o seu clamor sincero, o seu refúgio nos momentos de dor e a sua alegria nos momentos de vitória. Se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: ouvi meu clamor, Senhor. Que este espaço seja cheio de fé, esperança e testemunhos do poder de Deus. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje, compartilhe este vídeo e seja luz na vida dessa pessoa. Amém.